Eu dava pista aos homens, mostrava as residências e eles iam lá fazer o assalto. As operações que vêm sendo desencadeadas, esta operação específica para a criminalidade violenta. Olá, seja bem-vindo a mais esta edição do programa Segurança Pública. Hoje é nosso convidado da Polícia Nacional, o Superintendente-Chefe Almerindo de Almeida, é o chefe do Departamento de Combate ao Crime Organizado da Direção Nacional de Investigação Criminal, a quem vou saudar. Para já, muito obrigado pelo prazer da sua disponibilidade em estar aqui connosco hoje. Obrigado. Do meu lado direito está o nosso convidado residente, o sociólogo Pedro de Castro Maria. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. E depois está também, do meu lado esquerdo, o doutor tem regras e os cidadãos nacionais, quando pretendem viajar, podem levar até 50 mil kwanzas ou 15 mil dólares norte-americanos. Já os estrangeiros podem levar até 10 mil dólares norte-americanos. Cabe à Polícia Fiscal fiscalizar o cumprimento da lei sobre esta matéria. Ora, o Segurança Pública foi acompanhar o trabalho da Polícia Fiscal no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Veja a seguir. Em Angola, a exportação de notas e moedas nacionais e estrangeiras deve ser feita dentro do regulamento do Banco Nacional de Angola, por sinal à autoridade cambial no país. No que toca a divisas, o residente cambial nacional pode entrar e sair do país com até 15 mil dólares dos Estados Unidos da América ou o seu equivalente em outra moeda estrangeira. Já o cidadão estrangeiro pode entrar e sair do país com até 10 mil dólares norte-americanos. A lei existe, mas nem todos estão informados e transgridem o regulamento cambial do país. No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, a Polícia Fiscal trabalha para garantir o cumprimento do que está legalmente estabelecido. Vamos a ver aqui o perfil. Todos esses passageiros vão ter que entrar aqui para então ser feita uma entrevista relacionada aos valores. Quanto é que a senhora vem dinheiro? Money. What money? Okay. No money local? No money local? No. O fator língua às vezes pesa na comunicação entre os polícias e os cidadãos estrangeiros. Tem sido um bocadinho difícil às vezes se comunicar com o estrangeiro, mas na medida do possível, para saber quanto é que ela leva a nossa moeda nacional. Mas ela nesse momento está no limite. Ok. Bom dia, tudo bem? A senhora vai para onde? A senhora vai para onde? Ok. Dona Nelsa, quanto é que a senhora leva em dinheiro? Nada. Não leva nenhum valor? 200 dólares, acho. Poxa, vamos só verificar. E não leva o nosso Kwanza? Ela disse que não leva moeda nacional, mas parece um pouco nervosa. A oficial da polícia percebe e continua com o seu papel. Fica à vontade, está bem, dona Nelsa? Vocês que não levavam as Kwanza, mas levam as Kwanza? 200 dólares, esse é o Kwanza. Sim. Só para dizer, agora já podes levar até 50 mil Kwanza. Não tem problema, ok? Sim, para fora do país já podes levar até 50 mil Kwanzas. Temos aqui a nossa lei cambial, ok? Tá bom. E sabes quanto é que deves levar em dólar? 15 mil dólares. Ok. E agora 15 mil dólares. E também deves levar 50 mil Kwanzas, só 50 mil Kwanzas, ok? Que a nossa lei permite, ok? Boa viagem, está bem, dona Nelsa? Muito obrigada e continuação do Ok, muito obrigada. Este senhor tentava sair do país com 646 mil kwanzas. É o seguinte, acho que deve haver algum equívoco, não é? Porque eu falei com o banco, e liguei, por exemplo, lá para Portugal, tenho lá parentes, e falei também com o banco aqui. E o banco me disse, não, aqui até agora pode-se levar já 1,5 milhão, equivalente a 15 mil dólares. Não é? Como o senhor não tem a disponibilidade de dólares,
pode levar 1,5 milhão de kwanza até para quê? Eu não tenho, senão levaria aqui 1 milhão, não tive essa possibilidade de levar. A única entidade reguladora para a exportação de capitais não são os bancos comerciais, é só o BNA. Ok. O BNA fez sair a circular. O senhor pode comprar, o seu banco comercial lhe vende os dólares ou pode adquirir, mas nunca viajar com mais de 50 mil kwanza, porque resulta em apreensão dos seus valores na sua totalidade. E como é que eu faço para recuperar? Para recuperar, nós vamos emitir um laudo de apreensão de valores aqui junto do piquete das alfândegas. Este auto, o senhor vai dirigir-se ao BNA para reaver os seus valores. Ela até pode recuperar o valor, mas não terá a mesma quantia de volta. Qual é a taxa, não é, que o BNA faz de desconto eu a recuperar? A taxa simples que normalmente o BNA faz. Primeiro, isto é um processo que corre no gabinete jurídico, mas em média são 15% do valor apreendido. Mas eu não corro o risco de perder esse dinheiro. O dinheiro continua a ser seu, mas só que vai ter que tratar do assunto no BNA. Sim. Havendo a infração. Não há perda total. Isso no caso quando eu regressar, porque agora não posso mesmo fazer. Eu estou por uma questão de saúde. Se o senhor ver aqui, tenho aqui uma série de recomendações. Mesmo para questões de saúde, o BNA também tem lei própria que regula. Mas, mano, até agora o pedido está no banco. Não. Esse dinheiro que estás a ver aqui é um milagre. Não é o banco comercial, o BNA. Porque os bancos comerciais têm todos a sua política, isso depende. É verdade. Mas para expatriação de capital é sempre junto do BNA, nunca no banco comercial. O único que dá autorizações é só o BNA. O cidadão é guiado para uma outra sala e manifesta-se incomodado com a nossa Câmara. Não pensei que isso fosse algo que é para depois. Mas foste falando bem, não tiveste O erro. facto de eu ter falado bem não significa que eu tenho interesse em sair na TV Em nenhuma como um situação infrator. Não. Está subjugado, está subjugado o interesse. Nem acompanhou ainda a contagem. Vamos ainda acompanhar a contagem. Depois damos o resto das 646 mil. Sim, está certo. Quanto? 646 mil. Quanto? Bem, ele vai viajar e anota o número de segurança que lhe vai dar acesso ao seu valor junto do Banco Nacional de Angola quando regressar ao país. Mas podes viajar já daqui a pouco, depois de assinar os autos, vai viajar. E agora vamos avançar para os argumentos de razão, depois de termos visto estas matérias nas reportagens que nós efetuamos. Superintendente-chefe Almerindo de Almeida, chefe de Departamento de Combate ao Crime Organizado da Direção Nacional de Investigação Criminal, há muitos casos destes a surgirem no nosso aeroporto e nas nossas fronteiras? Muito obrigado mais uma vez pelo convite que nos foi formulado. Dizer que, de facto, todos os dias há apreensões de valores, somas avultadas em todos os postos fronteiriços do nosso país. Eu vou destacar o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, a esquadra fiscal de Santa Clara, o posto fiscal do Luvo, no Zaire, o posto fiscal da Xissanda, na Lunda Norte. Fundamentalmente nesses postos apreendem-se, a nossa polícia fiscal apreende avultadas quantidades de valores. Doutor Itiandro Simões, qual é a sua avaliação? Portanto, geralmente as pessoas alegam falta de conhecimento, isto, digamos, favorece ao passageiro para efeitos de, se calhar, uma reação mais desculpável, enfim. Bom, Alexandre, o que nós verificamos aqui é uma violação do que vem previsto na legislação angolana, nomeadamente a Lei 5/97, bem como a demais legislação que já foi mencionada há bocado. Essa legislação, a lei, estabelece um sistema de controlo cambial, isto é, para sair de Angola ou para se entrar para Angola, é necessário que se respeitem as regras que ela estabelece. E que regras são essas? Um residente cambial só pode sair do país com 15 mil dólares americanos ou equivalente, ou noutra moeda estrangeira equivalente a este valor.
Um não residente cambial terá um limite máximo de 10 mil dólares americanos. Vamos falar de residente cambial, estamos a falar de uma pessoa, de um cidadão angolano, que tem a carta de residência, estamos a falar de diplomatas angolanos em exercício, em funções no estrangeiro, só tem este limite de valor. Agora, o desrespeito desta norma constitui uma transgressão administrativa nos termos da Lei 5/97, que regula a atividade cambial no nosso país. Nestes casos, vai-se aplicar as sanções que a lei estabelece. E aqui são os esclarecimentos. A lei estabelece duas coisas. Em primeiro lugar, o dever da pessoa, se provada a infração cambial, a pessoa é sujeita a uma transgressão na qual é aplicada uma multa que geralmente é de 10% sobre o excesso, mas, por outro lado, o valor em excesso, diz a lei das atividades cambiais, no artigo 23º, estabelece aqui uma sanção acessória, que é a perda a favor do Estado dos instrumentos utilizados no cometimento do crime. O que é que isto quer dizer? A pessoa que tiver, por exemplo, saído com cerca de, vamos lá ver, 16 mil dólares, por exemplo, os 1.000 dólares, que é o excesso, são 1.000 dólares a mais. Esses 1.000 dólares a mais são perdidos a favor do Estado. Se tiver saído com 30 mil dólares, há 15 mil que são perdidos a favor do Estado. E sobre esse excesso é que é aplicada uma multa que geralmente é de 10%. Isto é, no caso vertente, a pessoa teria que pagar uma multa de 10% de 1.000 dólares, pagaria multa equivalente em kwanzas a 100 dólares, mas também os 1.000, o excesso, é perder a força do Estado. Isto é, aquela pessoa não deve pensar que quando regressar vai recuperar aquele excesso que estava a levar. Isto não é permitido por lei. Há aqui um mecanismo de controlo cambial. Até é melhor dar mesmo por perdido aquele dinheiro a favor do Estado. Sim, além de que há multa que tem que ser paga. Há uma multa, há um processo que será aberto e nesse caso deverá ser feito pagamento. Qual foi a ótica do legislador ao estabelecer, digamos assim, uma sanção que parece ser bastante pesada? Bem, em primeiro lugar foi desencorajar. Porque diz a lei que o benefício, a infração, ou melhor, a sanção aplicada, não pode ser, ou melhor, a sanção tem que ser superior ao benefício econômico que o infrator teria com o cometimento daquela infração cambial. O benefício que ele teria é de sair do país com valores não declarados, pelo que este valor é todo perdido. É este o grande objetivo da lei, de desencorajar. Portanto, o legislador presume ter havido intenção dolosa, digamos assim, do sujeito? Não há aqui uma presunção de dolo. Vai ter que se provar que a pessoa sabia que estava a sair com os valores e não ter declarado. Isto tem que ser provado. Até porque o Serviço Nacional das Alfândegas só poderá proceder ao desembaraço daquele valor, isto é, entregar aquele valor, depois do processo estar concluído e o BNA ter passado uma autorização para o efeito. Agora, num caso como o que verificamos daquela senhora que alegou os motivos de saúde e que parecia que não sabia mesmo, embora estejam os avisos ali, pode acontecer que de facto se comprove em situações que a pessoa nem soubesse, e até pela quantidade que ela levava de kwanzas, poderá ser feita essa prova. Esta negligência, embora não justifique o facto, continua a ser um facto ilícito, uma infração, pelo menos explica. E poderá ser aqui uma causa de exculpação, isto é, poderá diminuir a culpa da senhora, está a atuar de modo negligente, de modo que neste caso poderá não ser aplicada uma multa para um caso como este, que se possa compreender depois de apurados os factos. Mas os valores, entretanto, são perdidos a favor do Estado ainda assim? Não, se comprovar a negligência e uma situação como um caso que era uma situação relacionada à saúde, poderão não ser perdidos os valores. Poderão. Mas, regra geral, aqueles valores são perdidos a favor do Estado. Não há aqui uma restituição ao cidadão quando ele voltar ao país. Este
é um ledo engano em que muitos cidadãos às vezes pensam quando voltarem vão recuperar aquele dinheiro. Não, não vão recuperar, por cometer uma infração cambial. Aquele valor, o excesso de valor não declarado inicialmente é perdido. Agora, as pessoas poderão pensar também lá em casa que isto é Angola, o BNA ou as autoridades estão a ser muito rigorosas, muito duras. Isto não é só uma situação angolana. Estes mecanismos de controle cambial também funcionam em outros países. Por exemplo, na União Europeia, atualmente, um cidadão, um residente no espaço europeu, no espaço Schengen, não pode sair da União Europeia para um espaço, para fora, para outro país, por exemplo, para Angola, com mais de 10 mil euros. Caso saia, tem que declarar inicialmente para que seja autorizada a exportação daquela divisa. Por exemplo, em Moçambique e na África do Sul, não se pode sair, os residentes daqueles países não podem sair com mais de 5 mil dólares americanos. O valor acima tem que ser declarado, sob pena também de perda. Por exemplo, no Brasil, o cidadão brasileiro não pode sair sem declarar com mais de 10 mil reais, que vendo a taxa de câmbio oficial devem ser equivalente a cerca de 3 mil dólares americanos. Vistas as coisas por este prisma, a lei angolana é até mais abrangente, é mais alargada, sim. É mais liberal, porque estamos nos 15 mil dólares, enquanto que os outros países estão nos 3 e nos 5 ou 10 mil dólares. Um pouco maior. Sim, sim. Agora, as pessoas, têm que começar a ter hábitos de, quando tiverem que sair para o exterior, utilizar os outros meios de pagamento, como os cartões de crédito, que até são mais seguros e permitem um maior controlo até da circulação monetária, ou mesmo fazer, quando houver necessidade de fazer pagamento de despesas no exterior, através das faturas emitidas lá no exterior, poderem mesmo, através do banco, fazer a transferência bancária, que isso é possível. Isto é, se eu tiver que comprar uma viatura, não tenho que estar a levar aquele valor todo comigo para pagar a viatura lá. Faz-se uma transferência e o banco angolano paga no banco correspondente. Há aqui questões de transparência, há questões de prevenção do branqueamento de capitais, há questões também de proteção dos países contra as flutuações cambiais. São esses os fatores que levam a que se justifique essa atuação. De facto, temos verificado dificuldades atualmente na obtenção de valores. Mas é uma situação contingente, mas a lei está ali e ela tem que ser cumprida. Tá? Exatamente. 15 milhões de kwanzas e 200 aparelhos de telemóveis foram roubados por um grupo de marginais. Eles invadiram a casa da vendedora. O crime foi pensado e organizado por um colega de trabalho da vítima. Veja a reportagem. Mais um grupo de marginais é desmantelado. Esta operação insere-se nas atividades que a Direção do Comando Provincial de Luanda, por intermédio do seu órgão de investigação, a Direção Provincial de Investigação Criminal, vem levando a cabo no sentido de combate à criminalidade violenta. Portanto, para além de todas as outras ações que o Comando Provincial de Luanda vem levando a cabo no âmbito da prevenção criminal, as operações que vêm sendo desencadeadas, esta operação específica para a criminalidade violenta. Trata-se de 6 indivíduos já detidos por um crime protagonizado por este senhor, que diz ser vendedor de telemóveis no mercado dos congolenses. Eu dava pista aos homens, mostrava as residências e eles iam lá fazer o assalto. São 2 assaltos que aconteceram em ocasiões diferentes. Foram 2 vítimas, uma delas, namorada do indivíduo que, por sinal, pensou em tudo. A primeira foi minha namorada. Eu partilhava a casa dela e para dali fui dando a pista ao Luciano. O Luciano ia fazer o assalto. O segundo assalto é minha colega de trabalho. Dei a conhecer a casa ao senhor Luciano e eles fizeram o assalto. Este jovem faz parte do grupo e diz ser enfermeiro de profissão, embora esteja atualmente desempregado. Segundo ele,
No segundo assalto, a orientação que receberam era de subtraírem apenas os telemóveis, que, por sinal, é um negócio da colega de serviço do mandante. Mas com eles foram também 15 milhões de kwanzas. Nós éramos 5 pessoas, com o senhor Fio totalizou 6 pessoas. Primeiro, nos dividimos 3 milhões de kwanza, 3 milhões de kwanza. Depois, nos 3 milhões de kwanza, nós os 5 tiramos 1 milhão de kwanza que entregamos no homem que nos deu a pista. E tem mais. Ele conta como conseguiu o meio usado para o assalto. Eu consegui a arma na mão de um soldado que trabalha no Mochico. E com o dinheiro roubado, comprou uma viatura que já está na mão das autoridades. Este caso concreto, em que os elementos roubaram 15 milhões de kwanzas e 200 telemóveis, tendo já sido recuperados 3 milhões 776 mil kwanzas e 50 telemóveis, portanto, trata-se de um roubo, né, que colegas perpetraram contra a própria colega. Portanto, tendo a informação de que a colega tinha acesso aos meios, arquitetaram o roubo e, portanto, o realizaram, graças ao esforço investigativo dos nossos órgãos de investigação e também as informações que podemos receber das populações que colaboraram connosco, foi possível também esclarecer esse caso. Bem, a polícia fez o seu trabalho e a verdade é que todos eles vão esperar pelo julgamento, mas na cadeia. Ora, e nós vamos agora partir para o comentário que se impõe, Superintendente-Chefe Almerindo de Almeida. Pergunto-lhe como é que nós, o país, vamos combater, digamos assim, a posse ilegal de armas, já que grande parte dos crimes são cometidos mediante o uso de arma de fogo? Dizer que tem sido uma das maiores preocupações da Polícia Nacional, o combate, a prevenção e o combate a toda a criminalidade violenta que hoje se assiste um pouco por todo daqui. Está a surtir efeito? Está a surtir efeito. Sente, de facto, que está a porque resultar? há um grande envolvimento das forças policiais no cumprimento ou na obediência daquilo que são as orientações dos nossos superiores. O civismo consiste em os cidadãos terem compromisso com o coletivo, com a harmonia, com a paz social, e é preciso lembrar que o país está em paz, isto é o fim do conflito armado há mais de 12 anos, e precisamos que a paz social também reine. Ou seja, as famílias devem educar os seus membros no sentido de perceberem que as armas, e como bem referiu o senhor primeiro superintendente Almerindo de Almeida, as armas têm destinatário próprio para garantir, no caso das Forças Armadas, a defesa da soberania, das fronteiras, enfim, e a Polícia Nacional para garantir também a ordem pública, não é? A tranquilidade e a harmonia que se pretende. É preciso que comecemos desde cedo a ensinar as crianças a optarem pela cultura da sã convivência e não pela cultura da violência. Isso é responsabilidade dos pais? Com certeza. Por exemplo, não é de todo recomendável que, em tenra idade, as crianças comecem a ter brinquedos, objetos que os incitem amanhã a ter muito gosto pelas armas. Exato. Como, por exemplo, miniaturas de armas de fogo, de pistolas, determinados... Agora também estão muito em voga os tablets, os iPads com muitos jogos. É preciso que os pais hoje, em função da demanda social, que faz com que haja se calhar pouco tempo para monitorar aqueles que são os jogos que as nossas crianças vão usando, é preciso repensar em isso, haver sempre adultos para supervisionar, não é verdade, o tipo de jogos, o tipo de brinquedos com que as nossas crianças vão lidar no seu cotidiano, sob pena de começar a se inculcar, direto ou indiretamente, a cultura da violência, a cultura da posse de arma, desde muito cedo. Agora, falou-se aqui bem também
do longo conflito armado que nós tivemos, foram 27 anos de guerra civil. É preciso sublinhar que uma das sequelas maiores que a guerra terá deixado, para além da destruição de infraestruturas, equipamentos sociais, deslocação de populações, enfim, desestruturação de famílias, uma das sequelas maiores da guerra, dizia, é também que enraizou na mente de muitos cidadãos a cultura da violência. E a cultura da violência é sustentada também pela posse de uma arma. E por causa da guerra, as armas proliferaram. Sinto que é também necessário aqui, e bem que a polícia o reconhece, que as campanhas não terminem. A matéria que foi apresentada contém vários factos que são subsumíveis ao Código Penal, bem como a Lei 3/14, que é a lei sobre os crimes subjacentes ao branqueamento de capitais. Em primeiro lugar, a pergunta que se pode colocar: que crime foi praticado? Ouvimos falar da primeira ação que eles confessaram em relação à namorada e depois em relação à companheira. Começando pela segunda, que foi a ação que levou à detenção, à prisão dos mesmos. Não foi praticado um crime de furto nem um crime de roubo simples. Pelo facto de ter sido praticado o crime por mais de uma pessoa, foi um grupo, e pelo facto, sobretudo, de ter sido praticado o crime com recurso à arma de fogo, a lei qualifica aqui, nestes casos, um crime de roubo qualificado, com base no artigo 432 do Código Penal. Quando alguém utiliza para o cometimento, para assaltar uma arma de fogo, a penalidade é a mais gravosa que existe no nosso país, que é de 20 a 24 anos de prisão. Em segundo lugar, também foi cometido um crime de uso e porte ilegal de arma, que tem uma pena baixa, uma pena de prisão, pena correcional, vai até 6 meses de prisão e a multa correspondente. Entretanto, como no caso, para cometer o crime de roubo, teve que utilizar a arma, o crime de uso e porte ilegal de arma é absorvido, é consumido pelo crime maior, isto é, não serão acusados pelo crime de uso e porte ilegal de armas, mas apenas pelo crime de roubo qualificado, porque é uma penalidade muito mais elevada, que é de 20 a 24 anos. Outra questão que ainda se pode colocar, mas neste caso, aqueles vários indivíduos que estavam ali presentes, atuaram em simples comparticipação ou havia uma associação criminosa, o anteriormente chamado crime de associação de malfeitores? Bem, as notas distintivas são, em primeiro lugar, há ou não uma liderança, e existe aqui no caso. Em segundo, este grupo encontrou-se ocasionalmente e combinou cometer um crime, ou tinha este grupo o crime como modo de vida, como objetivo do seu empreendimento? Sim, havia esse objetivo, até porque já era o segundo cometimento do crime no caso. Portanto, estaremos perante um crime de associação criminosa. Em terceiro lugar, eles adquiriram a arma através da compra feita por um militar, alegadamente feita por compraram um militar. A nossa lei, de facto, o nosso país teve uma fase preventiva, durou diversos anos, foram feitas campanhas, foram feitas as recolhas de armas, foram destruídas muitas armas, e depois disto passou a fase repressiva. Essa fase repressiva começou pela tipificação da compra e venda de armas feita de modo não autorizado. Isto é, quando se compra ou se vendam armas sem a licença competente do Comando Provincial da Polícia Nacional. Nestes casos, a nossa lei vem estabelecer, na Lei 3/14, o crime de tráfico de armas. É um crime que é punido pelo artigo 24º desta lei. E a penalidade que a lei estabelece aqui neste caso é uma penalidade elevada que vai de 2 a 8 anos. Entretanto, como no caso a arma foi vendida para uma associação criminosa, isto é, para um grupo de indivíduos que compraram para cometimento de crimes, a penalidade é agravada para 4, um mínimo de 4 e um máximo
de 12 anos. Isto é, tanto aquele agente militar, que deverá ser julgado num fórum reservado, como estes indivíduos também incorrem neste crime de tráfico de armas. E este é um momento importante para chamar a atenção às pessoas em relação a esta matéria. De facto, a fase preventiva passou e agora temos uma fase mais repressiva. Exato. Em que tem que haver regras. Não se podem comprar armas sem autorização do Comando Provincial da Polícia Nacional. Em segundo, não se podem ceder, não se podem oferecer sequer armas sem que haja essa autorização da Polícia Nacional. Quem vender armas, ou quem comprar armas, ou quem oferecer armas, ou quem receber de oferta armas, ou outros engenhos, tal como granadas e outros engenhos militares, incorre na prática de um crime de tráfico de armas, cuja penalidade pode ir até aos 8 anos, ou no caso, se for para fornecer armas a grupos de marginais, a penalidade pode ir dos 4 aos 12 anos de prisão. Estas são algumas das questões que nós poderíamos aqui apontar como sendo crimes praticados. Agora, só para terminar, estes indivíduos deverão aguardar o julgamento em prisão preventiva. Não só porque o crime é um crime que tem uma pena de prisão maior, mas sobretudo porque a liberdade provisória, neste caso, é altamente desaconselhável porque há o risco de continuidade da atividade criminosa. Portanto, são estas as questões que podemos aqui encontrar a nível do direito penal. 18 meses de prisão é o que deverá cumprir o cidadão André Fuassa por ter cometido o crime de uso e posse ilegal de arma. Ora, outro cidadão, chama-se Armando de Souza, foi condenado a 12 meses de prisão pelo mesmo crime. O Wilson Chinave tem mais detalhes. 19 de fevereiro de 2015, quando eram sensivelmente 20 horas, 3 jovens, na posse de uma arma de fogo, puseram-se na via pública a algures do município do Kazenga. Eles interpelavam as pessoas para realizarem assaltos. Alguns jovens que se encontravam nas mediações do sucedido aperceberam-se do caso e conseguiram imobilizar um dos 3 assaltantes. André Fuassa, que imediatamente foi levado à esquadra mais próxima. Aconteceu um outro caso também em fevereiro do mesmo ano. Eram 23 horas quando mais um jovem circulava pelas ruas do Hoje Ainda com uma arma de fogo. Moradores da zona comunicaram às autoridades. Minutos depois, chegou ao local uma viatura da polícia que, por sinal, constatou o facto. Armando de Souza foi imediatamente detido. No dia 3 de março de 2015, André Fuassa, acusado de uso e posse ilegal de arma de fogo, bem como Armando de Souza, acusado apenas de posse ilegal de arma de fogo, foram submetidos ao julgamento sumário e responsabilizados pelos crimes segundo os quais foram acusados. Pelo exposto, a juíza deste tribunal dá como procedente porque provada de outra acusação pública e, em consequência, decide, em nome do povo e da República, em condenar o réu André Fuassa com os demais sinais de identificação nos autos na pena de 18 meses de prisão efetiva, em 50 mil kwanzas de multa, em 50 mil kwanzas de taxa de justiça e 5 mil kwanzas de emolumentos ao seu defensor oficioso. Ao réu Armando Eduardo de Souza, o tribunal
decide, em nome do povo e da República, em condenar o réu com os demais sinais de identificação nos autos como autor do crime de detenção e porte ilegal de arma de fogo, previsto e punido pelos artigos 123 e 9 do Regulamento de Armas e Munições, aprovado pelo Diploma Legislativo 3.778, de 22 de novembro de 1967, na pena de 12 meses de prisão, em 30 mil kwanzas de multa, em 50 mil kwanzas de taxa de justiça e 5 mil kwanzas de emolumento ao seu defensor oficioso. E como o crime não compensa, a partir de agora eles estão presos e só poderão recuperar a liberdade depois de cumprirem as suas penas. Ora, muito bem, agora vamos avançar para os argumentos de razão. Superintendente-chefe Almerindo de Almeida, chefe de Departamento de Combate ao Crime Organizado da Direção Nacional de Investigação Criminal, pergunto-lhe qual é o perfil das pessoas, dos agentes que normalmente a polícia encontra usando arma para cometer crimes? Relativamente a esta questão, eu devo dizer que dificilmente nós podemos formar um perfil das pessoas que são encontradas em posse ou porte de armas de fogo. Hoje por hoje, são várias as pessoas que detêm uma arma, desde o cidadão intelectual até o nosso cidadão comum. Qualquer um desses perfis, qualquer um desses cidadãos hoje porta uma arma. Se quisermos falar em perfil criminoso, o perfil do delinquente primário é, digamos, o perfil que se ajusta a um cidadão comum, um cidadão normal. O perfil de um delinquente habitual é aquele que habitualmente temos lidado, não é? Hoje, como o caso presente, né, como o caso que foi apresentado agora, vimos que, independentemente da sentença que foi ou da pena que lhe foi aplicada, podemos aperceber que, em alguns casos, eles são reincidentes e utilizam a arma para, digamos, entre aspas, sobreviver, praticam crimes. Este é um perfil delinquente, de um delinquente já habitual, reincidente. Há que haver cuidado em casa, naqueles casos em que o indivíduo que faz, que porta este material letal, falo nas condições legais, mas há crianças em casa, há que haver cuidado. Há imensos acidentes que nós já reportamos aqui pelo país que resultaram em tragédias. Com certeza, porque houve casos aí que vimos de jovens que estão ainda em tenra idade e não terão passado por nenhum treino militar, nenhum treino policial, não terão a mesma habilidade de manejar uma arma. Eventualmente, por algum descuido, porque não tiveram a preparação prévia para o manuseamento desse objeto, que tem uma finalidade própria, então podem, por descuido, por inabilidade mesmo no manuseamento, como estamos aqui a dizer, causarem danos a si próprios, como tem sido o caso, em muitos casos, ou aos seus entes queridos, em alguns casos até, por vezes, a pessoas que não têm nada a ver do ponto de vista do grau de parentesco. Na via pública, há pessoas que às vezes manejam armas
e causam e provocam danos a outrem. Uma situação que é preciso também aqui chamar a atenção das pessoas, e isso hoje tornou-se lugar comum dizer-se, o crime nunca compensa. Sociologicamente falando, a pessoa teima em ter uma arma. Há casos de jovens que, por vezes, até são chamados a atenção pelos pais. Não querem dar ouvido porque são jovens que têm influências diversas. Eventualmente terão construído já, em dada fase da sua vida, outras referências em quem eles se baseiam, líderes de gangues, artistas do cinema, enfim. E então, por vezes, a advertência que ele feita pelo pai, por um amigo, por um vizinho, cai em saco roto. Esse indivíduo insiste. Vai depois se deparar com a polícia. Vai com certeza, incorrer num crime, como foi aqui bem explicado, quer pelo senhor superintendente-chefe, quer pelo senhor jurista. Vai ser privado de liberdade, vai pagar multas, vai ir para a prisão. Para além de ser um facto em que a pessoa cumpre uma pena, estigmatiza a pessoa. A partir daí, a pessoa esteve preso porque usa arma. Provoca, inclusive, nos seus entes queridos o sentimento de alguma frustração, porque um processo todo de educação que os próprios pais às vezes veem aí por água abaixo. Priva-se de liberdade. O risco de se conviver depois num estabelecimento prisional com outros marginais, se não tiver a sorte de passar por um processo de ressocialização, provavelmente sairá frustrado da cadeia. Exatamente. Enfim, há uma série de desvantagens para que as pessoas optem por esse tipo de práticas. Porte e uso de armas, não, o país está em paz, vamos viver em paz. Exatamente. Deixemos isso mesmo com a polícia e as Forças Armadas angolanas. Muito bem. Agora vamos avançar para o exemplo eleito pelo Segurança Pública para esta semana. Para o caso, trata-se de um exemplo em sentido positivo. Choveu no dia 11 de março, torrencialmente, na província de Benguela, e a cidade portuária do Lubito pagou um pesado saldo de vítimas mortais. O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros fala em mais de 70 mortos. Ora, o país foi convocado à corrente de solidariedade, liderada pela Televisão Pública de Angola. Também a Rádio Nacional de Angola convocou os angolanos à solidariedade e os cidadãos nacionais corresponderam positivamente. Veja o exemplo da semana. Ora, vamos agora, rápidos comentários, Dr. Etiandro Simões. Como é que viu esta questão do Lubito? Bem, falando do aspecto positivo, exatamente, a TPA e a Rádio Nacional de Angola estão de parabéns por esta onda de solidariedade que conseguiram provocar e mostraram bem a força que têm os órgãos de comunicação social, porque são de facto os opinion makers, conseguiram mobilizar a população de Luanda para participar. Isto é bonito, é bom, porque é nos momentos difíceis que os nossos valores de solidariedade devem cada vez mais ser exaltados. À população de Lubito, apenas desejar que possam ultrapassar este momento de modo rápido, e as famílias enlutadas, os nossos sentimentos. Muito bem. Dr. Pedro de Castro Maria. Subscrevo o que disse o Dr. Etiandro, mas acrescento que ficou mais uma vez demonstrado o espírito de irmandade, de fraternidade e de solidariedade
entre os angolanos. Porque, na verdade, viver em sociedade significa também sabermos dar a mão a quem precisa de nós. E quem, como no Lubito, passa por uma situação dessa, traumatiza significativamente quem perdeu um ente querido, quem perdeu a casa. E sendo uma zona de risco, as pessoas constroem, o perfil social das pessoas que constroem em zonas de risco são pessoas de poucos recursos. Nessa altura não terão, por exemplo, poupanças em banco para fazer face a esses problemas surgidos, eventualmente, e é o que é mais provável. Então, quando surge uma mão caridosa que venha de um seu compatriota, há sempre alguma diminuição do sofrimento, porque o trauma é grande. Então, também faço aqui uma vénia a esses movimentos de solidariedade liderados pela televisão pública de Angola, mostrando aqui, e a Rádio Nacional também foi aqui mencionado, mostrando aqui o seu engajamento público para a construção de uma sociedade melhor. É assim que devemos agir, é assim que teremos um país mais forte, mais unido, irmanados, construímos a Angola que todos nós pretendemos. Muito bem, vamos aqui também colher o depoimento do Superintendente-Chefe Almerindo de Almeida. Ok. Em nome do Comando-Geral da Polícia Nacional que eu represento aqui, manifestamos os nossos sentimentos de pesar a toda a família enlutada. Entretanto, enaltecemos aqui os esforços que a TPA e a Rádio Nacional vêm fazendo até hoje em apoio às vítimas dessa calamidade. Eu penso que toda a sociedade deve abraçar essa iniciativa e espero que tudo dê certo e que as famílias possam ser agasalhadas, amparadas e uma vez mais manifestamos esse nosso sentimento de pesar. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. E assim que nos esteve a acompanhar, aos nossos convidados aqui presentes, vamos endereçar os melhores agradecimentos. Nós vamos estar aqui presentes na próxima edição, daqui a 8 dias, e a nossa expectativa é esta, é que até a próxima edição você seja um continuador das boas causas e o executor dos bons exemplos. Então, até lá, boa noite.